Todo mundo que vê a Bluey se divertindo com seus amigos pensa que ela é apenas uma criança feliz e criativa. Mas sabia que a vida dela tem um lado triste que poucos conhecem? Filha menos favorita. Todos os pais sabem, ou deveriam saber, que não se pode ter um filho favorito. Cada criança precisa ser amada igualmente. Mas há vezes em que isso não acontece. E apesar de a família Hiller ser muito legal, existe um problema. Os seus pais têm uma filha favorita, e no caso é a Bingo. Sabe o pior? A Bluey sabe disso. Isso foi revelado no episódio Mini Bluey, em que Bingo é pintada de azul e começa a agir como uma versão em miniatura da Bluey. Depois, o contrário acontece. Bluey é pintada com o esquema de cores da sua irmã e começa a agir como uma versão maior dela. Como Bingo é uma garota bem comportada, a casa fica muito calma quando Bluey também começa a agir desse jeito. O Bandit acaba deixando escapar que preferiria ter duas Bingos no lugar de uma Bingo e uma Bluey, o que obviamente deixa a cachorrinha azul muito triste, pois isso deixou muito claro que sua irmã caçula é a filha favorita dos seus pais. Apesar de Tilly ter repreendido o Bandit por ter feito aquele comentário na frente das garotas, ela mesma concordou com ele depois que as crianças foram embora, o que só deixa tudo mais triste. Tudo bem que a Bluey é meio desobediente e gosta de fazer bagunça, mas ela não merecia passar pela sensação de descobrir que seus pais não a amam tanto quanto amam Bingo. Isso é só o começo da triste história oculta que você não conhecia de Bluey. Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Teen Videos. Irmão falecido. Muita gente pensa que a única irmã da Bluey é a Bingo, mas a verdade é que ela deveria ter tido outro irmão. O problema é que, infelizmente, o irmão dela faleceu antes mesmo de nascer, quando ainda estava na barriga da Tilly. E isso não é uma teoria, mas sim um fato confirmado pelo próprio Joey Brown, o criador da série. Mesmo antes disso ter sido oficializado, já havia uma pista no episódio A Apresentação, em que Bingo e Bluey interpretam seus pais para recontar a história de como os dois formaram essa família. O problema começa quando Bingo, que está interpretando Tilly, coloca uma bexiga na barriga para representar que está grávida, mas a bexiga estoura na barriga de Bingo. No momento em que esse acidente acontece, Tilly fecha a cara e Bandit segura sua mão, o que é a forma do show mostrar que a mãe da Bluey está se lembrando de algo nada legal sobre seu passado. No caso, ela está se lembrando de ter perdido um filhote enquanto ele ainda estava em sua barriga, algo que infelizmente acontece com algumas mães na vida real. Tanto se fala da dor que Tilly sentiu com essa perda, porque realmente deve ter sido bem traumatizante. Mas a Bluey também pode ter sofrido bastante se essa gravidez tiver vindo depois de ela ter nascido. Imagine o quão terrível seria ser uma criança que sabe que vai ter um irmão apenas para depois receber a notícia de que seu irmão simplesmente não vai mais nascer. É mais triste ainda saber que essa talvez tenha sido a forma como Bluey descobriu que pessoas podem falecer. Medo de perder a Bingo. Sabendo dessa história sobre o irmão não nascido da Bluey, é de se esperar que ela tenha medo de ver outros entes queridos falecendo, principalmente a Bingo, sua outra irmã. Acontece que, infelizmente, existem chances altas de a vida da Bingo realmente estar em risco. Parece até estranho dizer isso, visto que a irmãzinha da Bluey parece bem saudável na maior parte do tempo, mas muita gente acredita que ela tem um grave problema de saúde, e o motivo disso está no episódio Bump e a Sábia Cachorra de Caça, em que Bingo vai parar no hospital por um motivo não explicado, e Bluey grava um curta-metragem com sua família para alegrar a irmãzinha. Seja lá o que levou Bingo ao hospital nesse dia, foi algo sério, porque ela precisou ficar vários dias internada para melhorar. Afinal, Bluey gravou esse curta enquanto sua irmã estava fora de casa, e apesar da qualidade duvidosa do vídeo, isso deve ter levado, no mínimo, um dia para ser feito. Talvez Bingo tenha parado aí por causa de um acidente ou uma reação alérgica muito forte, mas tem quem acredite que ela tem uma doença mortal que faz com que ela passe mal de tempos em tempos.
Se isso for verdade, a coitada da Bluey deve ter até mesmo pesadelos em que sua irmãzinha perde a vida. Jean-Luc. A Bluey tem muitos amigos, mas uma de suas amizades teve um fim bem triste. Estamos falando da amizade dela com Jean-Luc, um labrador do Canadá que passou as férias na Austrália no episódio Acampamento. Bluey rapidamente se tornou uma grande amiga dele, mesmo que Jean-Luc soubesse falar apenas em francês. Mas foi questão de tempo para o labrador ter que retornar para o Canadá. O que deixa tudo ainda mais triste é que Bluey nem teve a oportunidade de se despedir dele de forma adequada. Como Jean-Luc só fala em francês, ele não conseguiu explicar que estava indo embora de forma definitiva na última vez que esteve com ela. Bluey pensava que os dois se encontrariam novamente no dia seguinte, apenas para descobrir tarde demais que Jean-Luc já tinha ido embora de forma definitiva. Imagine só você ser uma criança, fazer um grande amigo e depois descobrir de um dia para o outro que nunca mais verá esse amigo. Isso destruiria qualquer um. Ao menos o episódio mostrou que ela vai conseguir se reencontrar com Jean-Luc no futuro, quando os dois forem adolescentes. E aí, você também sentiu pena da Bluey quando Jean-Luc foi embora? Se sim, comente aqui embaixo #Jean-Luc, em referência ao amigo dela. Dificuldades de aprendizado. A Bluey sempre demonstra ser uma menininha cheia de criatividade e vontade de aprender novas coisas. Mas o que poucos sabem é que, na realidade, ela tem problemas de aprendizado. Ao menos é isso que o episódio Corrida dos Bebês deixa entender. Neste episódio, vemos como foi a época em que Bluey era um pequeno filhote que estava tentando aprender a engatinhar e a andar. Enquanto Judo foi a primeira a aprender a andar, Bluey ainda engatinhava, e nem isso ela fazia direito, já que só conseguia engatinhar de costas. Depois de um tempo, a cachorrinha azul aprendeu a andar, mas esse episódio deixou bem claro que ela aprende certas coisas do seu próprio jeito e em um ritmo completamente diferente. Isso não é necessariamente ruim, mas significa que Bluey pode vir a ter dificuldades para aprender outras coisas importantes no futuro, e ela vai ter que saber lidar com isso para não se sentir triste consigo mesma. Luto. Dá para notar que a Bluey tem um medo constante de alguém amado perder a vida, principalmente por causa do falecimento de seu irmão e da possibilidade de isso também acontecer com a Bingo um dia. Mas ela acabou tendo que lidar outra vez com a vida de alguém chegando ao fim no episódio Jogo da Imitação. Esse episódio começou com Bluey e Bandit brincando como sempre, até que os dois encontraram um passarinho ferido e fizeram o possível para ajudá-lo, a ponto de o levarem até uma clínica veterinária. Isso, infelizmente, acabou não sendo o bastante, porque eles receberam a notícia de que o passarinho não resistiu de qualquer forma, o que deixou a Bluey devastada. Já era compreensível uma criança ter essa reação em uma situação dessas, mas isso fica ainda mais pesado agora que sabemos que Bluey perdeu um irmão. Talvez a tragédia da ave tenha feito ela se lembrar desse trauma. A avó falecida. A Bluey tem avós incríveis, mas ela nunca vai conhecer sua avó materna, ou seja, a mãe da Tilly. O mais perto que Bluey pode fazer disso é ver fotos dela, porque a sua avó materna já não está mais viva. É algo que dá para perceber no episódio Dragão, em que a forma como Tilly fala da própria mãe deixa claro que essa mulher já não está mais entre nós. Mas dava para notar isso desde o episódio Avô, em que Blue e Bingo visitam vovô Mário, o pai da Tilly. O fato de a esposa dele não estar presente já dizia tudo. A Bluey não demonstra isso, mas ela deve sentir vontade de conhecer sua avó materna. Uma pena que isso é impossível. Falecimento do vovô. Como se a vida da Bluey já não estivesse repleta de tragédias, pode ser que mais um parente dela esteja prestes a morrer. Nós tínhamos falado sobre a avó materna falecida dela, né? Acontece que o vovô materno dela, o vovô Mário, tem problemas de saúde que podem fazer com que outra tragédia aconteça. No episódio Avô, é dito que Mário tinha feito uma cirurgia havia pouco tempo, e por isso ele não devia se esforçar muito. Mesmo assim, Mário passou o episódio inteiro brincando com Bluey e Bingo, fazendo Tilly ficar muito preocupada. Mário definitivamente não tem muito cuidado consigo próprio, o que é muito perigoso, já que ele precisou fazer uma cirurgia. É possível que nessa idade, Mário tenha uma doença muito perigosa, e foi isso que o levou a fazer aquela cirurgia.
Bluey adora seu vovozinho e ficaria devastada se ele viesse a falecer, mas parece que ela vai ter que lidar com isso muito em breve. Todo dia tem vídeo novo e só quem tá inscrito recebe primeiro, então se inscreve aí e não perde nada. Arrependimento. Quando vemos uma criança como Bluey, mas pensamos que ela não pode ter grandes arrependimentos, por ser tão nova. Mas e se a gente te contar que ela tem um grande arrependimento do qual odeia se lembrar? Se você está duvidando, então é hora da gente se lembrar do episódio Borboletas. Neste episódio da primeira temporada, Bluey é convencida a abandonar Bingo no meio da brincadeira para brincar apenas com a Judo. A irmã caçula da Bluey fica muito magoada quando descobre isso e até chega a chorar, o que leva a cachorrinha azul a se arrepender imediatamente. As duas fizeram as pazes depois disso, mas nenhuma das duas jamais vai se esquecer do que aconteceu neste dia. Bingo perdoou Bluey, mas será mesmo que ela não guarda um pouco de mágoa? Já a Bluey nem se fala. Ela deve se sentir mal pelo que aconteceu até os dias de hoje, e isso a faz sentir que, no fundo, é uma pessoa ruim, mesmo que ela seja apenas uma criança que tomou a decisão errada uma vez. Mudanças. Além de todas essas coisas terríveis pelas quais Bluey passou ou pode passar, também temos que falar sobre um dos momentos mais emocionantes da série, quando a cachorrinha azul pensou que ela e sua família iriam se mudar para outra cidade. Essa foi a história principal do episódio especial A Placa, da terceira temporada. Bandit tinha recebido uma oportunidade de emprego muito boa, que lhe traria um salário ótimo, mas para isso ele teria que se mudar para outra cidade. Bluey ficou muito triste ao saber disso e levou muito tempo para aceitar essa mudança. Felizmente, Bandit mudou de ideia e a família Hiller continuou vivendo na casa deles. Ainda assim, isso serviu para lembrar Bluey que as coisas e pessoas que amamos não vão continuar com a gente para sempre. Dá para imaginar que isso tudo fez Bluey ficar ainda com mais medo de perder Bingo e Vovô Mario. Não precisa sair agora, deixamos 2 vídeos incríveis na tela para você aproveitar. Até o próximo encontro!